Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. No ar mais um programa Sala de Opinião. E nosso assunto de hoje é diagnóstico em odontologia, complicações e tratamentos. E por isso nós convidamos dois professores aqui da Faculdade Integradas Aparício Carvalho Finca, da área de odontologia, para falar sobre esse assunto tão importante, Dr. Lauro e Dr. Leopoldo. E acho que é um assunto que vai se interessar todos que estão aí assistindo esse programa nesse momento. Por isso eu quero aqui, Dr. Lauro e Dr. Leopoldo, dar boas-vindas para vocês e agradecer a importante vinda de vocês ao programa Sala de Opinião. Nós é que agradecemos, doutor, por essa oportunidade de estarmos aqui para difundirmos esse assunto tão importante, não só para a comunidade acadêmica, mas para a população em geral, sobre esse assunto. É importante a gente ter esse espaço na mídia para poder estar falando sobre isso, já que os números são alarmantes, né? E a gente tem bastante casos subnotificados de pessoas que às vezes não teve acesso à informação necessária para ter um diagnóstico correto e tudo mais, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a cárie e acabamos deixando algumas outras condições de saúde bucal para um segundo plano, né? Então esse espaço na televisão para poder falar sobre isso é muito importante, tanto para o meio acadêmico quanto para a população em geral. Professores, nós sabemos da importância do cirurgião dentista, né? Mas qual a importância realmente do cirurgião dentista para a saúde bucal, para que possamos realmente ter uma vida saudável, organizada e poder viver na nossa plenitude? Então, professor, doutor, é importante que nós saibamos diagnosticar certos tipos ou quase que todos os tipos de lesões que acometem a cavidade bucal. Como o professor Fuji disse, não só a cárie dental, né, mas as inúmeras formações que possam aparecer na cavidade bucal, seja nos dentes propriamente dito, como em estruturas anexas, como os tecidos moles, estruturas ósseas, que fazem parte desse conjunto da cavidade bucal. E isso faz de suma importância que nós possamos informar a comunidade acadêmica para que saiba diagnosticar ou pelo menos encaminhar esse paciente para um profissional que possa dar continuidade ao seu tratamento. Isso é importante. Nós temos que lembrar que a boca é a porta de entrada para o nosso corpo, né? Então, ela que dá uma segurança sistêmica e ela também manifesta
as condições sistêmicas de saúde, né? Então, um bom diagnóstico bucal é possível fazer o diagnóstico de doenças sistêmicas, porém que se manifestam na cavidade bucal. Geralmente as pessoas, geralmente não, existem casos que a pessoa se queixa de cistos na boca, alguma coisa que lhe incomoda e deixa para lá, né? Porque o que mais incomoda realmente no dia a dia é um problema, estou com uma cárie, preciso ir ao dentista, mas não se preocupa com no todo, né? De ver as patologias que surgem na cavidade bucal. E como que esse processo quando comparecer a um consultório para fazer essas avaliações? Olha, o importante é que nós tenhamos a consciência de que qualquer alteração na cavidade bucal, ela possa ser motivo de ligarmos o alerta. Mesmo que seja uma simples cárie, que isso pode evoluir, se não tratada corretamente, como o senhor mesmo disse, para um cisto. E esse cisto pode trazer problemas, consequências gravíssimas a esse paciente. Nós temos inúmeros casos de pacientes que negligenciaram uma simples cárie e ela evoluiu para um cisto, chegando a levar esse paciente ao âmbito hospitalar. Então é de suma importância que as pessoas tenham essa consciência de procurar o profissional habilitado, no caso o cirurgião dentista, para que ele possa dar o desenvolvimento tocante ao tratamento necessário a qualquer tipo de alteração da cavidade bucal, né? Trazendo um conforto para o paciente, evidentemente, e levando ao tratamento correto daquilo que possa aparecer de forma espontânea na cavidade bucal. Quais são as causas principais do aparecimento desse cisto, Dr. Leopoldo? Nós temos diversas causas para isso, né? Não só com relação aos cistos, como aos tumores também. Então, o trauma é um causador de tumor, né? Infecções microbiológicas, seja ela por fungo, por bactéria, por vírus, todos esses são fatores etiológicos para isso. Nós temos alguns fatores genéticos que favorecem também esse tipo de alteração. Então nós não temos nenhuma causa específica para esse tipo de alteração, né? O que a gente precisa é de uma conscientização da população que dentista não é para tratar apenas dor, né? Então a pessoa não tem que procurar o dentista só quando estiver sentindo dor, mas sim quando ela perceber que houve alguma alteração da cavidade bucal. Doutor, com relação ainda aos tumores que aparecem na cavidade bucal, quais são os tipos de tumores que poderão aparecer? Olha, nós temos inúmeros, algumas situações que podemos ter de tumores. Por exemplo, tumores denominados queratocistos, né? São os tumores que têm uma importância significativa, que eles são silenciosos a princípio e podem evoluir levando a uma reabsorção, a uma perda óssea significativa, trazendo sérias consequências para aquele indivíduo. É um indivíduo que pode, se não diagnosticado corretamente, se não tratado de forma correta, ele pode ter sequelas acerca da causa desse queratocisto, né? Então, são situações que a gente pode descobrir esse tipo de situação com um exame de rotina, por exemplo. Você vai, procura um profissional, um cirurgião dentista, respondendo a sua pergunta anterior. Se você identifica alguma coisa de anormal na sua cavidade bucal, ausência dentária, por exemplo, isso é um fator importante de se preocupar. Você vai, procura um profissional, faz o teu exame de rotina e pode detectar alguma alteração óssea, um cisto ósseo, por exemplo, um tumor ósseo. Isso é importante da gente enfatizar para que seja de consciência de todos. Alguma observação, professor, sobre isso? Não, a gente tem que lembrar sempre que nós temos tumores, né, e cistos. Nós temos tumores benignos e tumores malignos, né, e óbvio, ambos têm seus graus de severidade, né. Nós também não podemos negligenciar os tumores não só porque eles são benignos, que eles não são destrutivos, né. Nós temos o caso de um dos tumores de maior relevância odontológica, que é o ameloblastoma, que ele surge a partir dos epitélios remanescentes do meu dente. E ele é um tumor extremamente agressivo. Existem casos em que o paciente perde a mandíbula inteira devido a um tumor benigno, né? Então, essa atenção que a gente tem que ter é muito importante com esses pacientes. Uma das coisas que se observa é que todos nós, né, uma grande parte da população brasileira, só procura o cirurgião dentista ou o dentista no último caso, quando sente a dor ou tem que fazer qualquer procedimento, mas em termos de prevenção
é zero, né? Quase nada se faz. E eu posso ser acometido com um tumor sem que eu, na realidade, não perceba o início dessa patologia? Sim, com certeza, né? Os tumores e cistos, por muitas vezes, eles são bastante silenciosos. Então, eles acabam tomando proporções muito grandes, sem que o paciente tenha nenhum tipo de sintomatologia, sem ele nunca ter relatado dor, nem nada, né? Às vezes começam com pequenos processos de aumento de volume, mas quando isso se torna perceptível para o paciente, a gente já tem tumores de grande escala, né? Ou cistos de grande escala. Porque, como o professor Lawrence já havia comentado, nós temos algumas lesões que são intraósseas. Então, quando acomete o osso da mandíbula ou o osso da maxila, o paciente não percebe. Só vai perceber quando a destruição desse tecido é tão grande que daí começa a gerar um aumento de volume e algum tipo de desconforto para o paciente. Doutor, eu preciso prevenir, né? Então, como que eu faço? Quais são os cuidados que todos nós, os telespectadores que estão nos assistindo, têm que ter para prevenir essas patologias? A melhor maneira de nós estarmos prevenindo isso é indo rotineiramente ao dentista, né? O exame de rotina, ele não deve ser um exame médico exclusivamente, né? O exame de rotina, ele tem que ser também odontológico. Até porque, como a gente falou no princípio, algumas doenças sistêmicas a gente começa o diagnóstico dela pela boca. Então é importante a gente desmistificar isso e começar a ir ao cirurgião dentista não para tratar um problema, né, mas para prevenir este problema. Nós precisamos, doutor, modificar um pouco dos nossos costumes, dos nossos hábitos. Nós somos muito omissos nesse processo, né, da prevenção. E eu não sei se é o processo educacional de anos e anos que nunca se realmente valorizou a importância do exame bucal, que leva a esse tipo de consequência. Então, o que podemos fazer para mudar um pouco, logicamente, a educação está na frente de tudo, mas para mudar esse tipo de comportamento de nós brasileiros? Eu acho que o fundamental nós já estamos fazendo, né, que é conscientizar primeiro os nossos acadêmicos sobre isso, sobre a importância desse diagnóstico, a atenção e o cuidado, a parte de humanização do meu paciente, né? Além disso, poder informar a população, né, trabalhar a consciência da minha população, porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas quase que históricos, né? O conhecimento empírico, às vezes, é um empecilho que nós temos. Então, a gente tem que esclarecer as dúvidas dos nossos pacientes, né, e explanar sobre isso, poder conversar sobre isso para gerar essa conscientização. Alguma observação nisso, professor, com relação a esse... Não, é isso mesmo, é consciência, despertar a consciência dessas pessoas para que nós possamos ter mais e mais diagnósticos precoces acerca dessas enfermidades. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez
é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião. Aqui, nosso assunto são as patologias e odontologia. Doutores, no Brasil, os problemas odontológicos, as patologias da cavidade bucal são gravíssimas, né? Como é que você analisa esse quadro em que o brasileiro vive? Qual é o quadro da saúde bucal? Nós temos índices alarmantes acerca do acometimento desse tipo de situação na população. Infelizmente, nós não temos ainda uma divulgação em massa desse tipo de situação, principalmente na nossa região. Vamos agora tentar ver se nós teremos essa possibilidade de divulgar mais esse assunto. Se nós formos analisar friamente esse tipo de situação, um câncer de boca, se descoberto precocemente, ele se compara muito a um câncer do organismo como um todo. Todo tipo de situação patológica descoberta precocemente, ela tem o seu índice de cura. E o câncer de boca não é diferente, assim como todas as lesões da cavidade bucal. O professor Fuji tem dados aí que podem nos... A SB Brasil, que é responsável por fazer os levantamentos epidemiológicos e tudo mais, mostra que a região norte e nordeste são as que têm situação mais precária de saúde bucal, né? Então a gente perde consideravelmente quando se fala de sul, sudeste e centro-oeste. Se remetendo ao câncer bucal especificamente, no Brasil todo, foram mais de 15 mil óbitos só em um único ano, né? Acometendo muito mais homens do que mulheres. No ano passado, foram mais de 11 mil casos diagnosticados de câncer bucal em homens e quase 4 mil casos diagnosticados em mulheres. E isso é importante quando a gente traz para a nossa região, porque o câncer bucal é o 5º câncer mais comum na região norte, né? Então, isso gera uma preocupação maior, né, e uma necessidade de atenção à nossa população, né, a essa peculiaridade. Por que se dá isso, esse índice assim tão alto? Olha, doutor, eu particularmente acredito, evidentemente, por uma falta de informação, né? Por uma falta de informação, porque, como a gente já disse, se descoberto a tempo, a gente tem um tratamento. Agora, por outro lado, nós temos também situações em que a própria população, o próprio indivíduo, ele pode se precaver, né? Por exemplo, se nós formos falar de câncer de boca, a área que mais acomete é o lábio, né? Pessoas que trabalham expostas ao sol frequentemente devem tomar cuidados, né? Assim como o câncer de pele, por exemplo, o câncer de boca no lábio, ele deve ter um cuidado, ele deve usar pomadas que possam prevenir os raios ultravioleta, pessoas que fazem uso do tabaco, cigarro, o tabagismo, ele influencia absurdamente nesse tipo de situação. Então, atrelado às informações, à política pública, com os hábitos do indivíduo, nós teremos consideravelmente um maior empenho de nós, profissionais, no combate a esse tipo de situação. Doutor Fuji, com relação, por exemplo, o senhor me falou que determinada patologia aqui na região norte o índice é maior. Mas todas as patologias, nós realmente as características vão mais o número de incidência aqui na região norte ou não? Não, em hipótese alguma, né? Nós temos lesões que são mais endêmicas em uma região do que em outra, né? Aqui o nosso índice de câncer bucal ele é muito alto, né? Primeiro, realmente, porque a gente não tem tanta informação. Então, o meu paciente só procura o atendimento, seja ele odontológico ou médico, em muitos casos, quando ele está sentindo dor. Mas existem algumas lesões que a gente chama de lesões potencialmente cancerizáveis. O que isso quer dizer? São lesões benignas, mas que, se não tratadas, podem se tornar uma lesão maligna. Um exemplo que acomete a nossa região é a quelite actínica. A quelite actínica é uma lesão que dá normalmente em lábio inferior, que é causado devido a alterações no meu tecido pela luz solar. Então, os raios UV modificam geneticamente as minhas células e favorecem o câncer.
né? Então, se a gente conseguisse diagnosticar o nosso paciente num período de quelite actínica ainda, antes de evoluir para um câncer, nós consideravelmente diminuiríamos esses quadros epidemiológicos, né? E o que fazer para que a população tenha maior conhecimento, para que ela procure o profissional para fazer o preventivo? Então, as campanhas voltadas para isso, elas têm que começar a tomar mais força, né? A gente fala muito em Outubro Rosa, Novembro Azul, mas quase não se fala em Maio Vermelho, né? E o Maio Vermelho é o mês de prevenção ao câncer de boca, que o dia especificamente seria dia 31 de maio. Então, eu acho que é importante a gente começar a falar mais sobre isso, da mesma maneira que a gente fala de outros cânceres, né? Por que os índices de óbito de câncer de mama e câncer de próstata diminuíram consideravelmente? Porque hoje em dia, basicamente, todas as mulheres e todos os homens, quando chegam em certa idade, elas sabem da responsabilidade que tem que ter, né? Sabem da responsabilidade do autoexame para um diagnóstico precoce e um tratamento muito melhor, né? Muito mais confortável, com um prognóstico mais positivo. Quando se trata de saúde bucal, a maioria das pessoas não sabem que tem que fazer um autoexame também, né? Então, o diagnóstico é muito tardio e a potencialidade de óbito aumenta, né? O câncer de boca é o 8º câncer que mais mata no Brasil. Então, se a gente tivesse a prevenção, o autoexame, o diagnóstico precoce, todos esses números a gente conseguiria diminuir. Em termos das patologias no cenário nacional, como que fica o estado de Rondônia nesse processo? Tem alguma estatística nesse sentido? Então, professor, doutor, completando a sua pergunta anterior e já respondendo essa sua, eu acho que o pontapé as instituições FINCA, Faculdade FINCA está fazendo, que é essa informação, levar essa informação à comunidade, né? Eu acho que nós estamos com esse pontapé inicial, mostrando, alertando a comunidade através da nossa disciplina de semiologia, de patologia, acerca desse assunto. E Rondônia vai ganhar com certeza com essa nossa implementação, né, Fuji, dessa atitude que as faculdades FINCA estão tendo frente a esse tipo de situação. Quer complementar, professor? Os quadros endêmicos, né, eles variam muito e a gente tem uma má condição bucal realmente quando comparado ao restante do país. E na verdade a gente acha que esses números podem piorar cada vez mais, né, porque nós temos muito caso de população subnotificada. O que é essa população subnotificada? São as nossas populações de difícil acesso, né? Populações indígenas, populações ribeirinhas, que acabam não tendo atendimento à saúde bucal devido e, portanto, são números que são ignorados. Meu paciente vai a óbito e não se sabe exatamente a causa, quando possivelmente especula-se que essa causa seria odontológica, né? Seria com relação à sua saúde bucal. Então, se a gente parar para pensar friamente, os números já são ruins. E se a gente conseguisse dar atenção a toda a população de maneira uniforme, a tendência é esses números piorarem, né? Então, trabalhar com essas informações é muito importante para aí sim nós termos resultados efetivos diminuindo esses números aqui na região. Eu acredito que a dificuldade também nossa, de todos os brasileiros, com os serviços de odontologia oferecido pelos governos, tanto municipais como estadual e federal, ele é muito ainda difícil de acesso. A população sofre muito com isso. Se tem um processo patológico, você tem uma dificuldade muito grande de acesso a esse serviço. Acho que, e quando se procura, por exemplo, o Brasil procura, eu estou com um problema de saúde, eu vou ao médico, tem um posto de saúde, tem uma policlínica, tem um hospital, mas dificilmente você encontra um ponto de atendimento fácil na área odontológica. Isso precisa ser mudado, né? Sim, evidentemente que sim. Eu particularmente trabalho no público, né? E a logística, ela dificulta muito o resultado final desse tipo de exame. Nós precisamos, atrelado a você atender esse paciente, tentar fazer um diagnóstico, realizar uma biópsia cirúrgica, nós temos aí a parte da logística da coisa, que é pegar esse material, coletar esse material e enviar para um laboratório de análise, né? E a nossa grande carência no estado de Rondônia é um laboratório específico, porque deixar claro à população que
os exames laboratoriais do corpo humano são diferentes dos exames realizados especificamente para boca, para maxila, para mandíbula. São exames diferenciados. Por isso que aqui nós não temos essa amparo, mas nós, com o tratamento que nós temos, estamos implantando aqui na faculdade, isso vai ser amenizado e vai ser, a princípio, resolvido. Mas em critérios de governo, eu acredito que a gente já está dando um salto muito grande, né? Comparado a alguns anos atrás, hoje nós temos políticas de saúde bucal que antes não eram comentadas. Hoje a gente já tem a implementação do pré-natal odontológico, que é o acompanhamento odontológico para gestantes, né? Nós temos políticas públicas aos pacientes moradores de rua, que é o consultório na rua. Esse consultório na rua é um consultório móvel, tanto médico quanto odontológico, que serve para atender a população moradora de rua, né? Então nós estamos tomando força sim no nosso governo, né? Aos poucos, a passos curtos, mas eu acredito que a gente consiga galgar melhores resultados com o tempo. Vou pedir licença a vocês e vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e nosso assunto é odontologia, as patologias odontológicas e os cuidados que temos que ter preventivos. Doutor Fus, nós estamos falando de um Brasil sorridente, das dificuldades que a população brasileira tem de acesso aos serviços odontológicos de uma forma geral, né? Tudo é muito difícil. Rondônia, lógico, tem melhorado também, mas teve período em que você tinha qualquer problema, um processo odontológico, não tinha para onde recorrer. E é horrível, né? Você ter um problema dessa natureza e não saber para onde vai, né? E era interessante que não tinha nem público nem privado, né? Essa era o grande questionamento. Mas existe um programa de nível nacional que é o Brasil Sorridente. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse programa e para que a nossa população pudesse pelo menos despertar um sorriso melhor, né? Sim, com certeza. O serviço odontológico dentro do SUS, né, ele é dividido em diversos setores. Então a gente tem na baixa complexidade, na média complexidade e na alta complexidade, né? O atendimento odontológico na baixa complexidade ele é feito nas unidades básicas de saúde, né? Nos famosos postos de saúde, conhecido pela nossa população, né? Os serviços de urgência e emergência odontológicos são prestados pela UPA, né, as unidades de pronto atendimento.
Então, as UPAs, elas devem estar preparadas com cirurgiões dentistas para casos de dores odontológicas também, né? Agora, aquela população que não tem acesso a tudo isso, o próprio Brasil Sorridentes, ele encabeça movimentos para justamente levar a saúde bucal para todos os setores possíveis, né? Então, como eu já comentei no bloco anterior, nós temos o consultório na rua, que é voltado especificamente aos meus moradores de rua, né? Não só para a saúde bucal, mas também para a saúde sistêmica. Nós temos as equipes de saúde das famílias ribeirinhas, então são barcos que percorrem os rios por aí para atender essa população que não tem acesso à saúde bucal com frequência. E assim vão seguindo diversos planos de que favoreçam isso, né? Nós temos o Saúde na Escola. O Saúde na Escola, ele consiste, na verdade, da presença dos profissionais de saúde dentro da escola, e isso também faz parte da equipe o cirurgião dentista, né? Então, aos poucos, a odontologia está galgando um espaço muito bacana, né? Porém, a gente tem que divulgar isso para a população, porque a população esquece da importância do cirurgião dentista, né? Em alguns estados, para o pré-natal odontológico poder acontecer da maneira que se queria, se tornou-se obrigatório ter o pré-natal odontológico para posteriormente passar pelo pré-natal médico, né? Por que isso ocorreu? Porque as minhas famílias, em geral, elas negligenciavam esse cuidado, né? Elas não viam importância no pré-natal odontológico. E hoje nós sabemos que a condição de saúde bucal da gestante vai interferir diretamente na vida do meu bebê, né, na vida do meu filho e tudo mais. Então, se a gestante não tem uma boa condição de saúde bucal, consequentemente a gente vai ter diversos danos associados ao bebê que vai vir por ali, né? Inclusive algumas taxas de mortalidade. Com relação ao falou em bebê, realmente existe um descaso muito grande com relação a bebê, né? Criança nessa faixa etária de 0 a 2 a 3 anos de idade, os pais negligenciam muito, né? Então, quer dizer, não cuidam dos seus filhos, não observam as possíveis patologias. Isso também é um descuido muito grande que todos nós fazemos e deixamos passar, e muitas vezes, quando nos despertamos, já estamos aí com processos mais avançados, né, doutor? Exatamente. Até complementando, doutor, nós temos aí cistos que podem acontecer, que podem acometer um recém-nascido. E é importante até o cirurgião dentista, o profissional de odontopediatria estar nessa área aí. O pai verifica qualquer alteração naquele filho, naquele recém-nascido, até o próprio hábito de chupar dedo, pode levar a um adolescente, a um adulto com sérios problemas na arcada dentária, sem falar na estrutura óssea, nos ossos gnáticos, né? Maxila e mandíbula, levando esse paciente a ser um adulto com respirador bucal, com projeções da maxila, deficiências de mandíbula, enfim, língua presa, uma série de fatores que, se forem diagnosticados precocemente na fase recém-nascida, num bebê, no seu desenvolvimento, isso pode levar a problemas no futuro de formas terríveis. Hoje nós não temos mais idade para ir no consultório odontológico, né? Os pais acham que porque é dente de leite não precisa de atenção, né? Mas é muito pelo contrário, né? A dentição de leite, ela serve justamente para preparar a condição bucal para os dentes permanentes. Então não é porque são dentes de leite, não é porque é um bebê que não tem dente, que a gente tem que negligenciar esses cuidados, né? Independente da idade, mas ele tem só 6 meses, ele é recém-nascido, mas mesmo assim já é importante ter esse cuidado odontológico, né? E sempre estar procurando os profissionais especializados naquela área. Então, se tratando de uma criança, de um bebê, procurar um odontopediatra e ter essa frequência de visitas odontológicas da mesma maneira que se tem uma preocupação com a saúde sistêmica. Quem procura os consultórios odontológicos, as clínicas odontológicas para fazer prevenção? Qual o perfil dessas pessoas? Então, infelizmente, ainda nós temos um perfil populacional muito elitizado, né? Então, se tratando de prevenção especificamente, ou seja, meu paciente não teve nenhum tipo de sintomatologia, não teve nenhum quadro de dor, a população que procura essa prevenção é uma população elitizada, né?
o brasileiro ele tem uma visão que a saúde bucal sempre vai ficar para segundo plano, então ele acaba não priorizando isso, né? Ou acaba achando que os custos da saúde bucal são muito altos, né? É muito oneroso gastar com saúde bucal. Então gera esses desgastes um pouquinho e, infelizmente, direciona-se o público. Muitas vezes as pessoas, não, vou fazer um check-up, mas o check-up odontológico não, né? E o maior problema pode estar na boca. Sim, evidentemente, porque nós podemos ter, por exemplo, uma endocardite bacteriana oriunda da cavidade bucal. Um paciente diabético descompensado pode ter severos problemas periodontais oriundos da cavidade bucal. Então, são inúmeras situações que a gente pode elencar aí, que podem levar ao comprometimento do organismo desse ser humano, desse indivíduo, que só se preocupou, como o senhor mesmo disse, em fazer um check-up do pescoço para baixo, né? Esse é o grande problema. O professor Laurence falou de infecções generalizadas de origem bucal, mas a gente consegue também ver situações muito mais simples em que o cirurgião dentista seria fundamental, como, por exemplo, crises de enxaqueca, né? As pessoas falam muito, eu tenho dores de cabeça constantes. O que será que causa aquela dor de cabeça? Eu já fui em diversos neurologistas e nenhum soube me dizer o que era. Mas foi a um dentista? Porque se tivesse ido a um dentista, ele falaria, olha, a posição dos seus dentes, o encaixe da tua mandíbula com a parte de cima da cabeça, tudo mais, tá tendo um encaixe inadequado, má posições dentárias, e isso tá gerando uma fadiga à tua articulação, né? Tá gerando fadiga muscular, e por isso que você tá tendo dor de cabeça. E muitas vezes, a maioria das vezes, isso passa totalmente despercebido. E você não procura o cirurgião dentista ou o dentista porque acha, não, isso não pode ser, a dor de cabeça não tem nada a ver com a minha boca. Exatamente. A maioria das vezes eu atendo inúmeras pessoas, pacientes que dores de cabeças contínuas e procuram quem? Neurologista, às vezes irradia com dor de ouvido, procura quem? Otorrino. E os profissionais hoje em dia, já acostumados com esse tipo de situação, diagnosticam, não, você não tem problema neurológico, muito menos otite, você tem sim uma disfunção da articulação temporomandibular, que é a articulação que faz o movimento de abertura e fechamento da cavidade bucal. Então, esse tipo de tratamento, nós já temos uma técnica cirúrgica, né? Eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, a gente milita nessa área de cirurgia de ATM e consegue corrigir esse tipo de problema. Alguma observação, professor? Professor, com relação, por exemplo, ao trabalho de vocês na clínica escola aqui da Faculdade Finca, como é que é feito esse trabalho? Existe um trabalho também de orientação preventiva para aquelas pessoas que procuram o nosso ambulatório, a nossa clínica? Sim. Eu e o professor Laurence, a gente está na clínica de semiologia, que serve justamente para essa triagem da população, sanar algumas dúvidas, né? E nós estamos abertos à população para fazer qualquer tipo de procedimento, né, que esteja gerando desconforto, qualquer tipo de alteração na cavidade bucal, né? Então, aquela parte da população que tiver um interesse pode estar vindo aqui na clínica odontológica, marcando as suas consultas, que serão atendidos por nós e pelos nossos acadêmicos sobre a nossa orientação. É importante salientar que a nossa clínica ela acontece terças-feiras, a partir de 1h30 da tarde. A pessoa que tiver ou que verificar algum tipo de alteração, de má formação na cavidade bucal, pode vir nos procurar na clínica que a gente vai fazer um primeiro atendimento, se necessário for fazer um exame mais aprofundado, realizar uma biópsia, coletar esse material e mandar para o exame laboratorial para a gente poder ter um resultado da situação que apareceu nesse indivíduo, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe.
é a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião. E nosso assunto aqui, importantíssimo, odontologia, as patologias e com dois convidados muito especiais. Doutores, o autoexame. A importância do autoexame para as pessoas no processo preventivo. O autoexame ele é fundamental, né? O acompanhamento da saúde bucal ele é primordial, né? Então, o autoexame ele consiste do paciente mesmo tocar e olhar todas as estruturas da boca, né? Lembrar que boca não é só dente, então olhar sempre a língua, a parte de cima da língua, as partes laterais da língua, né? Que dentro da cavidade bucal, né? A lateral de língua tem a maior incidência de câncer bucal, né? Então, tá observando essas partes do lado da língua, o assoalho da minha boca, né? As regiões posteriores do céu da minha boca, então a região mais mole do meu céu da boca, a parte mais dura do céu da boca, né? As partes abaixo do meu nível gengival e tudo mais, é muito importante do paciente prestar atenção nessas áreas. Isso é um diagnóstico, você pode fazer um diagnóstico precoce, né? Quer dizer, e prevenir, né? Com esses autoexames, né? Exatamente. O autoexame do paciente é maravilhoso porque a gente consegue ter o diagnóstico precoce. E quando a gente fala de autoexame, a solicitação e que a gente sempre tem que dar é que qualquer tipo de alteração na cavidade bucal, independente de qual ela seja, se é uma bolinha, se é uma bolha, se é uma afta, qualquer coisa que não desaparecer em pelo menos 21 dias, deve estar procurando um profissional especializado naquela área, né? Porque principalmente o câncer, né? Lógico, não é a única doença em hipótese alguma, mas é que a doença bucal de maior caráter de mortalidade, né? Então, o câncer bucal, ele tem múltiplos aspectos, né? Então, ele pode surgir como uma afta, ele pode surgir como um nódulo, ele pode surgir de diversas maneiras diferentes, né? Como uma úlcera. Então, qualquer tipo de alteração, é importante o paciente estar procurando um odontólogo, né? Está procurando um especialista em saúde bucal. Com relação ainda à prevalência entre homens e mulheres, existe uma prevalência mais para homem ou para mulheres? Como que é esse processo? Ou, na realidade, meio a meio? Não, com certeza. A gente tem prevalências muito grandes nos homens, né? Quando se trata de câncer bucal. E, lógico, o sexo vai interferir diretamente isso por conta de níveis hormonais também, que oscilam de um sexo para o outro, né? Então, a gente tem uma micose bucal chamada de paracoccidioidomicose, que é causada por um fungo que tem uma incidência muito maior em homens do que em mulheres. E a causa disso? A causa disso é porque a mulher sintetiza um hormônio específico que inibe a proliferação daquele fungo, né? Então, novamente, uma prevalência maior em um sexo do que em outro, né? Então, diversas as doenças, cada uma vai ter o seu caráter de especificidade, né? Hoje, se tratando de câncer bucal, a prevalência é muito maior em homens acima da 5ª década de vida. Perfeito, é isso aí. Enfatizando que aquelas doenças, aquelas feridas que não cicatrizam, em aproximadamente 21 dias, ligue o seu alerta, procure um atendimento, procure uma consulta
para que a gente possa analisar, verificar e diagnosticar se caso for um carcinoma, um câncer de boca, para que se possa encaminhar para o tratamento correto. É importante salientar que o papel do cirurgião dentista, ele vai até o descobrimento, até o diagnóstico. A partir daí, em se tratando de malignidade, nós encaminhamos hoje em dia, temos aqui o Hospital de Câncer, e onde esse paciente vai ser tratado de forma correta e seguir todos os trâmites do tratamento específico para a finalidade que a gente caminhou. É importante também frisar, por exemplo, o atendimento que existe aqui na Clínica Odontológica da Faculdade Finca, na Finca, aqui no campus. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como faz esse atendimento, quem pode realmente ser atendido. Então, doutor, nós temos esse atendimento, como eu disse, nas terças-feiras, a partir de 1h30 da tarde, na nossa clínica de semiologia da odontologia da Finca. Qualquer pessoa, a partir da idade mais precoce, de mamando a caducando, se assim posso dizer, pode nos procurar se notar alguma alteração na cavidade bucal. Esse tipo de atendimento, o tratamento, é bom dizer, é gratuito. Nos procure, faça sua ficha, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo, dando a esse indivíduo, a esse paciente, todo o atendimento necessário, humanizado, para que a gente possa, pelo menos, se não resolver, mas pelo menos diagnosticar aquilo que ele possa apresentar na cavidade bucal. Doutor Fuji, eu gostaria, o senhor como ex-aluno da Finca e agora é professor, que isso nos honra muito, fico muito feliz, deixar aqui a minha satisfação pública, né, de ter realmente um profissional com seu gabarito, formado aqui na instituição e com tanto um crescimento científico, intelectual e profissional de uma magnitude imensa, isso nos honra muito. E é muito importante para nós ver, né, esse crescimento profissional que você teve começou aqui na instituição e hoje está ganhando o Brasil afora. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa formação, do seu curso, juntamente com o seu professor Lauren aqui presente, que isso também eu acho importantíssimo, aluno e professor junto, e o senhor com essa magnitude de conhecimento. Então, o curso de odontologia aqui na Finca, ele é bastante forte, né? Nós temos a clínica escola que presta atendimento à população, praticamente sem custo nenhum ao paciente, né? Nós fazemos qualquer tipo de procedimento, nós fazemos restaurações, nós fazemos canal, nós fazemos biópsia, nós fazemos exames laboratoriais, sem custo para o paciente, né? Fazemos próteses e tudo mais. Então, isso eu acho que é interessante a nossa população saber disso, e é uma maneira dos nossos acadêmicos, e eu como egresso poder falar, que é quando nós captamos mais conhecimento, né? Quando a gente coloca em prática isso, né? E como é aberta a nossa população, a gente tem um fluxo muito grande de pacientes, o que faz desenvolver o caráter humano dos nossos acadêmicos, estão cada vez mais humanizados, atendendo o paciente com a atenção necessária, entendendo esse contexto de saúde bucal, que foi o que nós falamos até agora, para poder atender a nossa população da melhor maneira possível, como acadêmicos e depois como futuros profissionais. Professor, fala um pouquinho sobre a clínica, como que o senhor vê esse processo da graduação da nossa instituição Finca? Doutor, eu sou suspeito em falar, porque eu estou aqui na instituição há muito tempo. Quantos e quantos ex-acadêmicos já passaram por aqui e todos, quando encontro, quando converso, sentem muita saudade da Finca e dizem que foi um divisor de águas. O seu sonho lá atrás, juntamente com o nosso trabalho, esse é o resultado. O senhor não tem orgulho? Fui, olha aí. Né? Esse é o resultado. E foi a primeira faculdade, né? Sim. Nós começamos com o curso de odontologia. Exatamente. E de repente temos fruto como o senhor. Então, a graduação da Finca de odontologia, assim como tantos outros cursos, gera bons frutos. E o resultado é o professor Fuji. O nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso ensino de qualidade, de excelência, nos dá esse retorno, nos dá esse feedback. Esse é o presente maior que qualquer professor, instituição pode querer.
Cabe salientar que nós temos outras clínicas aqui na odontologia. Clínica de cirurgia, cujos atendimentos são na segunda-feira. Você pode procurar para fazer extrações dentárias, né, restos radiculares, enfim. As outras clínicas de prótese, de endodontia, de odontopediatria, enfim. Nós temos uma gama de serviços para prestar à população, à comunidade, não só de Porto Velho, mas do estado de Rondônia. E Finca é sinônimo de resultados positivos e de sonhos realizados. É importante lembrar a população que, se tiver qualquer tipo de alteração bucal que não desapareceu em 21 dias, é para estar comparecendo aqui e falando que quer ser atendido pela clínica de semiologia, né? Que é uma maneira da gente já direcionar esse paciente para a clínica certa e não passar por algum tipo de transtorno em quesito de demora, né? Já que o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor para o paciente. Professores, muito obrigado pela presença de vocês aqui em Sala de Opinião. Foi extremamente importante para todos nós e só tenho a agradecer. Muito obrigado e foi um prazer imenso. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.